começando mais um Fala Aí, o podcast onde todos têm opinião, mas nem todos têm razão. Eu sou Evane Davi e hoje estou aqui recebendo a honra, o prazer de dois convidados para falarmos sobre hábitos versus resultados. E comigo, em primeiro lugar, uma grande amiga, uma companheira de caminhada de empreendedorismo, Celina Furtado. Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Meu nome, como ele já falou, é Celina Furtado. Sou mentora e consteladora familiar. Tenho outras habilidades, né? Já fui professora de educação física, natação, formada em letras também, inglês e português. E há uns 10 anos eu estou trabalhando nesta área, né? De atendimento emocional, de mentoria, de orientação familiar, que eu gosto muito. Talvez se eu tivesse conhecido isso antes, eu já tivesse começado com isso. Eu me identifiquei muito e, como eu digo, nunca é tarde para começar, e eu gosto demais e me dedico totalmente. E estou aqui ao seu dispor para ajudar nesse papo, né? Entre nós aqui. E comigo também, para nos acompanhar e trazer uma visão diferenciada, meu velho amigo e também grande companheiro de caminhada, Divan, que é empresário do ramo têxtil, né? Especificamente voltado na área de jeans. Seja bem-vindo, Divan. Obrigado, Davi. Eu me chamo Divan, trabalho no ramo têxtil desde do ano de 1993 e praticamente todo o meu conhecimento de vida, de experiência com funcionários, estratégia de vendas, de produção, é tudo baseado na indústria têxtil. Muito bem, pessoal. É uma pergunta? É o seguinte. Vamos para as perguntas. Primeiro, deixa eu fazer a apresentação do tema para o pessoal que está assistindo, está chegando agora, né? Nós vamos aproveitar essa época de fim de ano, onde todo mundo faz as promessinhas da virada, e vamos falar sobre hábitos versus resultados. E isso é interessante porque bons hábitos trazem bons resultados, maus hábitos trazem maus resultados. Agora, o mais interessante de tudo, que é o que eu quero trazer para essa discussão, para essa conversa, é quais são os hábitos que nós, como empresários, empreendedores, profissionais, até como pessoas, usamos para sabotar os nossos resultados, né? E principalmente utilizamos para ampliar os nossos resultados. Eu quero começar com a visão da Celina, porque ela tem uma visão um pouco mais psicoterapêutica da coisa, né? Sobre o comportamento da mente humana. Muitas coisas vêm da infância, muitas coisas a gente herda na fase adulta, muitas coisas a gente aprende com a sociedade, muita coisa está no nosso DNA. Eu quero entender a relação, né, entre o resultado e o hábito na nossa rotina. Pois bem, isso aí, inclusive, é um tema, né, da minha mentoria, que é trabalhar nisso aí, nos hábitos que a gente tem que adquirir, né, para as mudanças para atingir os nossos objetivos, seja qual for o objetivo. E para isso a gente tem que trabalhar assim na realidade, né, e mudar algumas coisas que a gente que está, como é que se diz, dificultando a gente atingir o objetivo, né? Aqui, falando sobre o sistema que nós vivemos, muitas coisas que a gente vive na infância têm consequência até na parte profissional da gente, né? Às vezes você quer conquistar uma coisa e está amarrado, não sabe por que é porque tem amarras. Geralmente tem amarras na infância que você viveu, que você nem sabe que viveu, porque foi na primeira infância, e a criança ela não traz, nós, como nos tornamos adultos, não trazemos essa memória. Ela fica na amígdala cerebral, essa memória fica lá.
E é assim que eu trabalho, né? Procurando trazer essa memória junto com a constelação e quais seriam esses hábitos? Primeiro você tem que identificar primeiro, falar do seu objetivo, o que é que eu quero alcançar. Vamos falar aqui sobre saúde. Eu quero ter saúde, mas eu me alimento mal, né? Eu não faço atividade física, eu durmo mal. Então, já estou identificando vários hábitos que são negativos para que eu tenha saúde, né? Eu me estresso, eu não cuido do meu emocional, e mais outros, né? E se eu quero modificar isso aí, eu tenho que... Tem até um quadro que eu faço que é assim, ganhos e perdas. Quando você tem ganhos e tem perdas quando você vai mudar de hábitos. Claro, né? Se me dá muito prazer eu fumar, se me dá prazer eu me alimentar de doces, isso aí é um prazer. Quando eu resolvo mudar esse hábito, eu vou ter essa perda desse prazer, mas eu vou ganhar lá na frente, vou ganhar com a minha saúde. Vou ter uma alimentação melhor, vou ter mais saúde para viver, vou ter menos problemas com doenças. Então, mudar, né? Eu perco aqui esse prazer que eu tenho de me alimentar mal e vou ganhar lá na frente. É assim que eu trabalho fazendo essa questão da mudança de hábitos, né? E a atividade física, da mesma forma, né? Se eu sou sedentário, se eu não faço nada, é bom para mim, eu gosto de não fazer nada. Mas eu tenho que mudar esse meu jeito de ser. Para eu ter saúde, eu tenho que fazer uma atividade física. E procurar aquela que eu tenho mais vontade de fazer. Se for caminhar, que seja caminhar. Se for jogar um tênis, que seja jogar tênis, que é muito lúdico. Ou nadar, ou fazer qualquer coisa que me tire desse lugar que não me leva a nada. Que é comer e ficar sentado e não ter resultado nenhum com a saúde. Então seria mais ou menos isso. Vocês podem levar isso para qualquer área da vida. Para o profissional, né? Para a área de relacionamentos também. A gente tem hábitos para mudar nos relacionamentos, né? Se eu vivo... só um exemplozinho. Um relacionamento numa família entre pai, mãe e filho. E que existe muitas disfunções, muitos conflitos. Essas pessoas vivem num conflito porque elas estão dentro de um triângulo dramático, onde ora eu sou vítima, ora eu sou salvador, ora eu sou acusador. Então essas pessoas às vezes trocam de... Num problema só, eles trocam de posição. Rapidinho, para não me alongar muito, certo? Por exemplo, o filho bateu o carro, acabou com o carro do pai e a mãe, na hora do conflito, da confusão, a mãe vai salvar. Não, ele não fez porque ele quis. Coitadinha, ela está na posição de salvadora, né? Aí vem o pai, você é o responsável, aí começa a atingir coisa e jogar pedra, ele está no lugar do acusador. E no caso aí, o filho é a vítima, ele é inocente, ele não sabia de nada, ele não fez porque quis, ele não prestou atenção. Isso aí é um triângulo dramático, e esse triângulo a gente encontra em todas as esferas, na profissional, na emocional, na amizade, na escola. É uma situação de conflito que as pessoas não querem mudar. E para mudar, tem que sair desse conflito, né? Procurar soluções. Cada um procurar não se envolver nessas 3 personagens que eu citei agora. É isso. Celina, é sobre esses triângulos de conflitos familiares e outras coisas mais assim, externas que a criança, o adolescente passa. Qual que é o meio mais assim, certeiro para desbloquear esses conflitos internos do ser humano? Divan, cada pessoa tem uma amarra, certo? A gente tem que trabalhar, nós temos, quando a gente é criança, a gente passa por cinco fases da vida, até 5, 6 anos de idade, que são desde a vida uterina até 5, 6 anos. Então, a gente desenvolve 5 dores, certo? Nessas fases. Na fase uterina, a dor, o caráter que a gente chama de esquizoide, depois vem na fase oral, que é até 1 ano e 2 meses. Aí vem outra fase que é a manipulação, que a gente chama de psicopata, mas não aquele psicopata doentio, que
É uma dor de manipulação, que a pessoa acaba aprendendo a manipular. Aí vem a da humilhação, que é o masoquista, e depois vem o riso. Nós temos todas as dores. Só que tem pessoas que têm mais dor em uma fase dessa da vida e outras não. Para identificar, para sair desse lugar, né, que você está. Por exemplo, o Salvador, certo? Esse do triângulo que eu citei, o Salvador é aquele que quer fazer bem para todo mundo, por que às vezes a gente muda de posição? Porque a gente tem todos os caráteres na gente. O Salvador, ele quer proteger todo mundo, ele quer fazer tudo para os outros, ele esquece muito de olhar para si, certo? Aí várias outras. Aí tem o acusador, né, que pode estar misturado com o manipulador, que é o psicopata, que ele vem para acusar, ele não vem para somar. Mas cada fase dessa da vida, cada dor dessa também tem coisas positivas que a criança desenvolve, não é só coisa negativa não, certo? Então é como se eu tivesse uma roupa boa e uma roupa ruim de cada caráter, entendeu? E quando eu me trabalho, eu consigo minimizar as dores, eu fico só com as coisas positivas que o caráter me trouxe, que todos eles trazem coisas positivas, né? Que é a forma da criança sair desse lugar de dor. Então, ela desenvolve isso. Mas, indo mais específico no seu caso, é isso. Se eu tenho esse meu jeito explosivo de sempre estar julgando os outros e eu estou certo e os outros estão errados, eu tenho que, para todos eles, eu tenho que me trabalhar, me tornar adulto, né? Cada uma dessas pessoas tem que sair desse plano aí de vitimização, que tudo isso é da criança. Todos eles estão agindo como criança. Tanto o acusador, quanto o salvador e quanto o que se vitima. Interessante. A criança, quando a gente está nessas dores aí, a gente está agindo como criança, né? A criança que bate o pé, que reclama, que joga na cara o que o irmão fez, né? E quando eu vou me tornando adulta, eu vou conhecendo tudo isso, eu vou me corrigindo e vou minimizando essas coisas que eu estou fazendo mal. Então, no relacionamento de casal, isso é muito comum. Porque as pessoas se amam, mas toda hora elas estão trazendo o quê? Nos conflitos. Não é a falta de amor que acaba os casamentos. São os conflitos que cada pessoa viveu na infância. E ela não tem consciência e ela traz esses conflitos para a relação. Inclusive, eu estou lançando um curso para casais que depois eu falo tudo sobre essas coisas aí. Eu tirei a sua dúvida, Divan? Ô, Divan, deu para clarear eu quero saber de você. Ô, Divan, eu quero saber de você. Quais são os 3 hábitos inegociáveis de um empreendedor de sucesso? A organização, o comprometimento e a pontualidade com as coisas que o empreendedor trata, por exemplo, a entrega se for um empreendimento da indústria, entregar os produtos na data marcada, é muito relevante, e por aí vai. E, assim, tem algo assim, que eu posso acrescentar. O empreendedor, ele precisa de ter personalidade, ter um caráter transparente. Isso ajuda muito a empresa a crescer. São hábitos, né? Que habitualmente o hábito ele é muito ligado ao caráter da pessoa, né? Pelo que se parece, né? Pessoas, salvo exceções, mas pessoas de bons caráteres têm bons hábitos, pessoas de mau caráter têm maus hábitos, né? Então, isso é muito interessante, como os hábitos eles moldam o comportamento da pessoa. É óbvio que isso não é uma regra, porque existem muitas pessoas que têm o hábito de ter uma vida saudável, vai para academia, mas aí é violento pra caramba, bate nas pessoas, acha que é superior, então é um mau hábito, né? Existe esse conflito também, né, entre as rotinas. Sim, como a Celina
estava falando, eu, eu sou um personagem. Eu venho travando lutas internas comigo mesmo. Assim. Eu mudei minha personalidade, ou, ou amadureci um pouco a minha personalidade em questão de lidar com pessoas, de lidar com problemas. E, assim, eu hoje procuro trabalhar muito meu ego, para não deixar ele ficar maior do que eu sou. Isso ajuda muito na minha profissão e acho que na maioria das profissões. A pessoa que consegue educar o ego, ela está muitos anos-luz à frente da maioria. Ô, Divan, nessa sua jornada, você teve algum momento nela que você percebeu que estava crescendo financeiramente, mas se sentindo mais sozinha emocionalmente, com mais assim dificuldade nos relacionamentos por conta desse empenho tão grande de crescer profissionalmente? Sim, eu muito novo, eu consegui chegar a um padrão assim, de vida como empreendedor, como empresário. Eu não tinha um amadurecimento, não tinha uma gestão compatível com o tamanho do negócio na época, porque o negócio cresceu e aí quando eu percebi, minha vida estava um lixo, porque não tinha cultura para aproveitar o que eu estava ganhando, assim, falando de finanças, não tinha um conhecimento, não tinha hábitos bons e, e aí foi passando coisas e por falta de organização, por falta de gestão, meu negócio despencou. E entrei com isso, assim, me veio muitos problemas psicológicos, familiares. Eu tive separação patrimonial e, e vários outros problemas. E também, mesmo tendo essa monetização acima do meu conhecimento, do que eu esperava, eu fiquei com a vida péssima, porque perdi todas as qualidades de sono, de prazer de comprar um carro e dirigir aquela coisa gostosa, e por aí. É que nem aquela história do sucesso foguete que aconteceu com você, que acontece com os jogadores de futebol, que Sim, acontece com muitos artistas também que não estão preparados emocionalmente para assumir, para administrar as emoções, para administrar o próprio negócio, a questão financeira e tudo, e às vezes acabam jogando fora as oportunidades, né? Porque também é muito novo às vezes, porque diz que o cérebro só está formado a partir dos 25 anos de idade, que a gente está totalmente com o cérebro formado. Não é que a gente deixe de ter responsabilidade antes disso, não, né? Pelas atitudes da gente. Mas a gente está mais preparado, né? E até também o que Por falar tem. em preparado, o ser humano está preparado para o sucesso? Porque das duas, uma. Ou você já nasce bem sucedido, ou você precisa alcançar esse lugar, certo? Eu estou A falando emocionalmente. psicologia, a pedagogia, o DNA, a ancestralidade, vou trazer todas essas filosofias, vamos falar assim, né? Ela prepara o ser humano para o sucesso de verdade? O ser humano ele tem essa preparação para, putz, estou bem sucedido agora. E quando eu digo sucesso, não se traduz em dinheiro, certo? De repente a pessoa. Aí vem aquela frase. Habitualmente, sucesso hoje se traduz em dinheiro, não tem como separar as coisas, né? Mas eu posso citar aquela frase que eu citei no nosso podcast? De Pode. Tony Robbins. Sucesso sem felicidade é fracasso. Uhum. Então, se chega a um sucesso muito grande, se tem muito dinheiro e às vezes não sabe para onde ir, ou não está nem fazendo o que gosta, ou exatamente como o Divan falou aí, acaba perdendo também na área familiar, né?
a saúde, porque você só trabalha, não tem mais tempo para fazer um exercício, não tem amigos, não tem lazer, só foca no trabalho. É E aí engraçado, eu vou falar por mim aqui. Eu parei para pensar, enquanto vocês estavam falando, eu analisei aqui. Eu não estou preparado para o sucesso, mas nem um pouco. Eu não sei nem como que seria. Eu não consigo me imaginar. Tipo, eu estou preparado para ser bem sucedido. É uma coisa diferente. Eu estou preparado para ter uma empresa estruturada, ter pessoas trabalhando comigo, ter recursos financeiros, poder desfrutar, viajar, ter sucesso. A minha mente eu não consigo nem me imaginar. E olha que eu já cantei rap, já fiz apresentações, tenho clipe, tal. Mas quando eu não fazia, vou fazer uma música para bombar, hein? Não, não era isso. Eu fazia porque eu gostava de escrever, gostava de compor e gostava de postar. Até hoje, as coisas que eu faço é muito mais porque eu gosto do que almejar ter sucesso. Eu quero ser bem sucedido. Então eu repito de novo. Vocês estão preparados para o sucesso? Divan, pensa 30 segundos. Celina, pensa 30 segundos. Você, Divan, a maior indústria de jeans do Brasil. Se imagina a sua vida. Celina, a maior mentora sistêmica de profissionais, sabe, reconhecida, pá. E aí, como que é a vida de vocês? Eu quero começar ouvindo o Divan. Como que seria? Até para dar mais tempo para a Celina pensar. Davi, assim, eu acho que eu amadureci um pouco para essa visão, porque no meu entendimento, riqueza é o que te faz ter liberdade, que te proporciona qualidade de vida, que te proporciona uma paz interior e também a gente ainda tem uma visão de respeitar o próximo. Para mim, riqueza é isso. Mas você não respondeu a minha pergunta. Imagine-se você, proprietário da maior empresa de jeans do Brasil, humilde, do Brasil. A maior, referência, tá Certo. ligado? A China compra de você, né? Você que compra da China. Você se visualizou já nesse grau de sucesso? Como que seria a sua vida? Você já se Já, idealizou assim? já assim, inclusive essa noite eu acordei no no meio da noite e me visualizei gerindo uma grande empresa, como seria a minha vida. E não fiquei nem um pouco empolgado, porque hoje eu penso numa empresa, empreender de um modo coletivo, com várias pessoas. Por quê? Uma empresa administrada no coletivo proporciona, na minha visão, qualidade de vida para todo mundo. E dificilmente uma grande empresa com um gestor que tenha uma fatia totalitária da empresa é muito difícil, é sofrido. Então, minha visão é essa. Celina, a mesma pergunta. Imagina você a mentora sistêmica dos profissionais top, a Billy Diniz, Trump, Roberto Justus, e é você a conselheira dessa galera. Como que você já se visualizou nesse sucesso e como que você se prepararia para isso? primeiro, que eu me imagino sendo entrevistada, entrando no programa muito reconhecido e muito, como é que se diz? Que tem muita gente assistindo lá no Brasil e tudo isso, mas para mim, eu me considero uma pessoa feliz, porque felicidade não é falta de sofrimento. Eu me considero uma pessoa feliz. E nessa minha nova caminhada, né, de vida, meu objetivo é ajudar as pessoas. Então, eu só vou ter sucesso se eu conseguir ajudar as pessoas que me procurarem. Para mim, o sucesso é esse, seja ele a Billy Diniz, seja ele quem for, certo?
Para mim, o importante é isso. Então, se esse é o sucesso que eu quero, poder ajudar. Pode ser que eu nunca seja uma grande mentora, nem alcance o que você propôs aí para mim, mas se eu estiver ajudando as pessoas, eu já atingi o meu sucesso, o sucesso que eu quero. Eu não quero fama, não quero fama. Eu quero poder ajudar e, claro, que se eu for mais vista, se eu for mais conhecida, se meus vídeos forem mais vistos, eu estou ajudando, né? Seria isso. Porque, olha que interessante, a Serena trouxe outro ponto. A fama também é diferente do sucesso. Porque, vamos trazer para a área da ciência, deve ter muitos cientistas que chegaram no ápice da sua carreira, que é o sucesso, né? Sucesso é você ser bem sucedido no limite. Então o cara fez uma vacina, curou uma doença que era incurável. Pô, é o sucesso do cara. Aquele projeto ali acabou. E às vezes o cara nem é reconhecido, ninguém nem sabe quem que é o nome da pessoa. Ele já começa um outro projeto. Mas a satisfação pessoal dele, particularmente de missão cumprida, e é isso que eu interpreto, tá ligado? Sucesso para mim é a sensação de dever cumprido. Eu tenho micro sucessos, mas é óbvio que eu tenho um objetivo maior. E eu sou muito do time da Celina. Eu não ajudar, porque não tem como ajudar todo mundo. Mas eu gostaria, para mim, o ápice do meu sucesso é ser referência. Caramba, você viu de onde o cara saiu, aonde o cara chegou? Pô, o cara fez isso e deu certo. Vou, pelo menos, tentar fazer algo parecido. Porque tem um ditado no marketing, e eu sou da área de marketing, né, para quem não conhece, tem uma coisa do ditado, tem uma linguagem no marketing interna que diz que você vira sucesso quando você é copiado, plagiado. A partir do momento que você vira uma cópia, ou seja, alguém vem, olha o que você fez e te imita, você já alcançou o seu objetivo, você entregou algo bom. Tem uma frase assim que diz que ninguém é feliz sozinho. Aí eu digo, ninguém alcança o sucesso sozinho, certo? E a gente depende de várias áreas da vida. Eu trouxe aqui para o encontro da gente a roda da vida. E eu queria até ver se vocês conseguem pegar um papel e um lápis e dar nota para essas cinco áreas da vida que eu tenho aqui para vocês avaliarem. Isso aqui serve até para nossos internautas que estão nos assistindo. Eles podem também estar fazendo isso e colocar lá. Vamos, eu tenho aqui 5. Eu queria fazer bem rapidinho com vocês. Tá? Roda da vida, certo? Se você puder pegar um papel e anotar, são 5 áreas e as notas não pode, a nota geral não pode passar. No computador. A nota geral, ela não pode passar de 50. São 5 áreas, 10 para cada um seria o perfeito, né? Que ninguém é perfeito assim, né? Na vida da gente. Né? E a gente é uma forma de eu diagnosticar também esse exercício que está também na minha mentoria, que é de eu diagnosticar como está, por que essa pessoa também está presa sem conseguir evoluir. Esse exercício é muito bom. A primeira área, certo? Seria a família. Mas uma pergunta primeiro. Quanto de energia você leva para essas 5 áreas? Família, trabalho, certo? Saúde, espiritualidade e lazer. Anotem aí para vocês botar. Eu quero que vocês coloquem de 0 a 10. Vamos fazer uma brincadeira, então? Vamos fazer o seguinte? A gente vai colocar nos comentários as nossas notas e o pessoal também vai fazer os comentários. E aí cada um, a gente dá uma avaliada um no outro. Certo. É ótimo. Melhor. Porque se a gente for parar um por um, aí fica muito longo. Como que é? Mas explica. Fala 5 áreas de novo e explica como que funciona e fala pro pessoal deixar nos comentários. Seria a roda da vida, que eu posso até depois botar a fotografia aqui eu ponho na edição. Que você vai dar nota de 0 a 10 para cada área. Que não pode passar de 50. São 5 áreas, né? Certo? Aí eu pergunto, eu digo quais são. Trabalho, né? Família, trabalho, então, família, espiritualidade lazer e amigos.
Não, Pode continuar. vamos trocar o lazer por saúde, que eu acho muito mais impactante. Que amigos já tem o lazer junto com os amigos, né? Então seria família, trabalho, espiritualidade, saúde e amigos. Pronto. Tô mandando aqui Conseguiram? mensagem pro Divan para ele Pronto. voltar. Ele caiu. Acho que ele foi apertar alguma coisa ali e saiu do negócio. Ou Tá me Então vamos acabou a ouvindo? parar? bateria do celular também. Não, não vamos parar, não. Vamos fazer o encerramento. Eu acho que ainda tem mais muita coisa pra gente E outra, tem explorar. 30 minutos Vamos de programa, tá ótimo. Alô? Tá ótimo. E vamos até aproveitar a vamos. roda. Vamos aproveitar a roda, vamos fazer o encerramento aqui também. Pessoal, o Divan, ele deu uma caidinha aqui, a conexão dele não estava muito boa, mas a participação dele foi maravilhosa. Enquanto a Celina estava explicando da roda, a gente vai aproveitar aqui também para se despedir. Deixa nos seus comentários 5 notas das suas áreas, certo? Não é não, Celina? E eu também quero propor um exercício. Como nós estávamos falando sobre hábitos versus resultado, eu quero que vocês deixem nos comentários e nós vamos utilizar o exercício dos 2 minutos. Vocês vão falar um hábito que vocês vão começar a partir do momento que você colocar no comentário por 2 minutos todos os dias. Eu vou, por 2 minutos, começar a ler um livro. Eu vou, por 2 minutos, começar a fazer uma caminhada. Eu vou, por 2 minutos, beber água. Tem gente que esquece de beber água, que é um hábito. Então, deixe também nos comentários a regrinha dos 2 minutos. Considerações finais, Celina? Eu queria falar sobre essa história do hábito aí, né? Sobre a neurose. O que é neurose? As pessoas não sabem muito bem o que é a neurose. A neurose é repetir sempre a mesma coisa. É rodar, 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 querer mudar hábitos e acaba no mesmo problema, fazendo as mesmas coisas. E isso também tem relação com as amarras da infância. Eu vou encher o saco de falar nisso porque é a origem de É o tudo. teu campo de estudo, né? A sua área de observação. Mas a origem de tudo está no que a gente viveu, no que a gente absorveu. O espelho da gente são nossos pais, especialmente a nossa mãe, no primeiro ano de vida. Então, é isso. Você quer mudar um hábito, tem que mudar muita coisa dentro de você para mudar esse hábito. Certo? Então, seria isso. Vamos nos encontrar depois no outro podcast, certo? Obrigada, Davi, por estar aqui contribuindo e participando desse encontro tão maravilhoso. Eu que agradeço. Você também que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua paciência, pela sua interação. Não se esqueça de, se gostou desse vídeo, curte, compartilha se você acha que é importante alguém também mudar hábitos e pensar um pouco melhor sobre os seus resultados. Não se esqueça de se inscrever para não perder os novos vídeos, né? Os próximos vídeos. E deixa aqui embaixo nos comentários também a sugestão para temas. Algum tema que você gostaria que a gente trouxesse, algum convidado que você gostaria que viesse conversar conosco. Sua opinião é muito importante para nós. Se tem razão ou não, é outra história.